Então, Massa, depois da final da Libertadores, o Palmeiras foi recheado de críticas por conta do futebol apresentado, né? Não teve nenhum chute ao gol, cruzamento na área, muita bola longa. E aí eu conversei com pessoas para entender como isso foi visto, o que todo mundo queria saber. O entendimento da comissão técnica, a comissão técnica se reuniu e eles chegaram a um consenso que, afinal, não foi só ruim para o Palmeiras. O Flamengo também não foi superior, óbvio, só que fez um jogo ruim. Afinal, o jogo foi um jogo ruim. E aí, eles falaram assim para mim: você chegou a ver o número de bolas longas dos dois times? Os dois times tiveram muitas bolas longas, não foi só o Palmeiras. E aí, se a gente for pegar, o Palmeiras tentou 64 bolas longas, um número que a gente olha e fica pensando, caramba, é um time que tentou muita ligação direta. E aí você vai ver o Flamengo tentou 63 bolas longas. Então, a gente vê que uma final como essa, com dois grandes times, as bolas longas são uma solução, porque você não quer perder a bola ali. E o Palmeiras até flertou com esse momento, né? A gente vai lembrar, eu assisti o jogo do lado do Danilo, aquela entregada do Murilo no segundo tempo que poderia ter saído um gol ali cedo. E outro dado que não desceu para a comissão técnica do Palmeiras foi o número de gols esperados do jogo. Porque mesmo com o Palmeiras não acertando um chute no gol, o Palmeiras terminou o jogo com 1,01 gol esperado. Ou seja, pelo que o Palmeiras apresentou naquele jogo, o Palmeiras deveria ter feito um gol. E o Flamengo terminou o jogo com 0,72. Ou seja, o Flamengo, por tudo que produziu, nas estatísticas, não sou isso que eu estou falando, os números dizem isso, deveria ter 0,72. Então, óbvio que o rendimento do Palmeiras foi ruim, existiu uma cobrança da própria comissão técnica em cima disso, de tentar extrair algo melhor para o Palmeiras nesse futuro, mas esses dois dados em questão chamaram a atenção dentro do Palmeiras, porque a narrativa que se criou é que o Palmeiras não teve repertório nenhum, não conseguiu jogar, mas estava difícil para os dois lados. E o reconhecimento também de que o Flamengo foi sim superior, por mais que, como é que eu posso colocar isso sem ser xingado, que o Flamengo foi um pouco superior, mas ambos fizeram um jogo ruim. E tecnicamente, convenhamos, tirando o clubismo, Palmeiras e Flamengo fizeram uma final péssima. Para quem acompanhou, foi um jogo horrível, chato. E uma bola parada decidiu. Em jogos assim, que são truncados, difíceis, a bola parada decide e o Palmeiras foi punido nessa final. Bom, eu achei esse olhar da comissão técnica bem ruim, tá bom? Porque o Palmeiras não pode se comparar só ao Flamengo, ele tem que ele mostrar algo, né? Eu não posso dizer, eu perdi o jogo, o Flamengo foi melhor, mas eles também não foram lá também. Tá? Fala sério, né? É muito pouco, Olavieri, meu querido Danilo Olavieri. Não, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que realmente o jogo foi ruim. Assistindo do estádio, eu achei o jogo ruim. O Flamengo teve um pouco mais de controle do jogo, mas não ameaçou o Carlos Miguel. Não é que o Carlos Miguel fez 7 defesas e saiu de campo como o melhor, mesmo com o Palmeiras sendo derrotado. Eu achei o jogo ruim. O Flamengo foi superior porque acertou uma cabeçada do Danilo na trave. Mas se a gente for olhar, eu acho que a chance do Vitor Roque era ainda mais clara do que a cabeçada do Danilo, curiosamente falando. Claro que o Danilo aí, de novo, né, o meu xará, salvou com a canela. Então isso é uma coisa. Com essa parte eu concordo. A minha preocupação em relação à análise da comissão é saber se eles fazem uma autocrítica. Porque se eles param nisso, esse é o problema. Porque o jogo foi ruim, ok, mas dali para frente, o que eu vou melhorar? E mais do que isso, né? Porque assim, se o Palmeiras estivesse jogando bem o ano todo e tivesse feito esse jogo ruim, você olha e fala assim, pô, o time estava nervoso, faltou confiança, você usa tenta entender por que aquele desempenho caiu especificamente naquela partida. Mas como o Palmeiras já vinha de uma sequência de jogos ruins, de 5, 6 jogos sem ganhar e com pouca produção, o importante é que a comissão faça o diagnóstico do porquê isso aconteceu na reta final da temporada. Eu não acho que o diagnóstico seja preciso de nenhum lado, porque
não é que nem você tirar um raio-x da perna e ver lá, o osso quebrou. Então é isso, o osso quebrou. Não vai ter essa precisão. Então acho que tem vários ingredientes, mas é bom que a comissão analise. Alguns deles eu concordo, como eu já ouvi falar, né? O time está em reformulação, mudou, ok, legal, realmente mudou, mas o Flamengo também tinha jogadores novos do meio do ano para cá, então também entrou com um time com algumas mudanças. A data FIFA foi um problema para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, também ok. O desgaste é um problema, também ok, mas também é problema para o Flamengo. O Flamengo também caiu de produção na reta final, e é verdade, também caiu. O Palmeiras também caiu, tanto que a gente ficou o tempo inteiro, será que o Cruzeiro vai voltar para a briga? Porque os dois começaram a perder muitos pontos. Então tudo isso é verdade, mas não dá para parar aí, você tem que entender o porquê aconteceu com o seu time. A minha preocupação é essa, eu tenho ouvido muitas pessoas com opiniões distintas, de áreas distintas, de comissão, de diretoria, de todos os lugares diferentes, cada um tem uma tese. Para mim, o importante é o Palmeiras aprender com o que aconteceu com essa reformulação, para que o ano que vem o time não sofra do mesmo mal. Eu ouvi uma tese que eu gostei hoje, que era, antes de ser campeão em 2021, Zé Rafael, Scarpa, Veiga praticamente foram expulsos do time. Às vezes faz parte sofrer um pouco para poder aprender e ganhar casca. Essa equipe está ganhando casca. Se é isso, a gente só vai saber no ano que vem. Mas também eu espero que não seja só isso. O Francisco está aqui, está bravo com a história de mudar o estatuto, né? Os conselheiros são criminosos e tal. Está na hora de sentir o bafo da torcida no cangote. Eu mesmo vou sair daqui do Piauí. Calmo, Francisco, também não precisa ir assim tão brabo, né? Fica tão bravo, pode ficar aí na maravilhosa Piauí, certo? Calma, calma, muita calma nesta hora. Sobre reformulação, né? Eu não me conformo, né? O campeonato não acabou, ele está falando em reformulação, mas vamos embora. Tem aqui número de jogadores, posições e tal. Para mim, a parada é um camisa 5 e mais um zagueiro. E para vocês? Quer falar, Danda? Eu estava mutado aqui. Eu acho que eu tô nessa do Massini. Acho que um camisa 5 e um zagueiro. E tem que ver como vai voltar o Paulinho, porque se a ideia for manter a dupla de ataque Vitor e Flaco, o Palmeiras precisa ter mais uma opção de ataque que não o Bruno Rodrigues. Então, se o Paulinho estiver bem, beleza. Aí tem uma maneira de você alternar. Mas para mim, as posições essenciais, 5 e zagueiro. Eu concordo com o Massa nessa. Latifi, algum cheiro? Fala para mim que já tem o cheirinho. Eu contrataria 4 reforços. Um para a zaga, que é uma posição que a própria... Travou. Ih, rapaz, olha lá. Travou. Ele foi falar, a Leila mandou desligar. Desliga esse. Ih, rapaz. Caiu o Lavieri. Agora estou te ouvindo. Lavieri caiu. Melhor esperar ele voltar, né? Hã? Vamos esperar o homem voltar. Não, pode mandar bala. Qual é a tua ideia dos 4? Um zagueiro é providencial, porque o Palmeiras sofreu no setor esse ano. O Fux deve ser contratado em definitivo, mesmo com a falha no gol do Flamengo. Para mim, ele e o Gomes, os dois falharam. Ao invés de subir, eles se apequenaram ali na disputa de bola. Mas o Fux, no balanço do ano geral, é positivo, tanto é que o Palmeiras vai avançar por essa compra. Mas Mikael não conseguiu engrenar. Pode ser mantido no elenco, mas pelo menos o Palmeiras vai trazer. Um camisa 5, porque o Aníbal já deixou... É nítido, né, gente? Que o Aníbal Moreno só joga o primeiro semestre. O Aníbal, quando ele estava no Racing, ele só fazia 40 jogos no ano. Aqui no Palmeiras, ele faz 70. Então, essa queda física do Aníbal deixa claro que precisa de um camisa 5, já que o M, nas chances que teve, não conseguiu se firmar também. Então, talvez um 5 para ser titular, né? Porque já que o Aníbal não consegue ser esse cara para o ano inteiro, precisa de alguém que vai segurar essa bronca. Eu traria também um camisa 8, porque a melhor versão que o Palmeiras viu com o Andréas não foi com o Andréas jogando de camisa 8, foi ele jogando um pouco mais avançado. Então,
contratar um camisa 8, já tem um evangelista ali, mas também para ajudar o evangelista, não sabe como ele vai retornar em 2026, e um atacante também, porque hoje, opções confiáveis que o Palmeiras tem para o ataque são 3, né? Jogando com 2 atacantes, que é o Vitor Roque, o Flaco, que nem dá para dizer que foi tão confiável, né? Porque ele não balançou as redes nos últimos 10 jogos. Mas o Flaco, o Vitor Roque e o Paulinho, voltando no ano que vem. Bruno Rodrigues e Luigi não dá para confiar. Contra o Santos, o Luigi foi bem, mas perdeu 2 gols na cara, e o Bruno Rodrigues também não conseguiu ir bem nas últimas oportunidades. Então, alguém que também ajude. Eu iria atrás dessas 4 posições. O Palmeiras, pelo menos 2 é certo, né? Um zagueiro e um camisa 5, porque a influência do Aníbal nessa temporada foi muito mais negativa do que positiva. Você tem um diagnóstico e uma frase ou duas assim para os derretimentos do Palmeiras nos últimos jogos? Tem, Danilo, alguma ideia, alguma explicação meio lógica ou básica? Não, então, mais ou menos, tu estava falando agora há pouco sobre o diagnóstico, eu acho que não tem como a gente falar só uma coisa, eu acho que é uma mistura, um monte de coisa. Aí eu estou ouvindo, como eu falei, umas pessoas diferentes, de lugares diferentes, para poder formar uma opinião mais próxima da realidade ali de dentro do clube, né? Que a gente não tem acesso, tem que ficar perguntando para todo mundo. E aí falaram um pouco disso, do time que precisa ganhar casca, falaram que o time voltou detonado da data FIFA, e não detonado fisicamente, mas voltou em outra rotação, com outro esquema de treino e tal, só que se esse é um problema, o ano que vem esse problema vai ser ainda pior, porque vai ter a super data FIFA lá, que vão ficar 3, 4 semanas fora, e o campeonato vai ficar parado por todo o tempo aí. Então, se for essa a questão, já se prepara, porque ano que vem vai ter esse mesmo problema. É muita queda para a reta final. E depois de o Palmeiras ter feito, há 40 dias mais ou menos, o Palmeiras jogava o melhor futebol, a ponto de até o Arnaldo elogiar, hein, Massini? Até o Arnaldo falava que dava gosto de o Palmeiras jogar e tal. Então, assim, o importante é esse diagnóstico. O que vai ser, qual foi o diagnóstico final, ainda não sei. Espero que o Abel seja claro nas próximas coletivas, que certamente alguém vai perguntar sobre isso. Espero que ele não queira ir só para o ataque, que ele não queira só ficar desafiando o repórter, e fale alguma coisa mais esclarecedora para a gente entender o que está acontecendo de fato. Bom, a situação do Abel Ferreira é essa, fica e ponto final, né, Latifi? Pois é, Massa. O Abel, deixando claro, ele não assinou um contrato de renovação ainda, né? Ele não colocou a caneta no papel para fechar esse contrato com o Palmeiras. Hoje, mais cedo, o Valentim Furlan, que é nosso repórter do UOL, conversou com um dos empresários do Abel, e ele ouviu que o Abel está de luto, tá sentindo a derrota na Libertadores, e por enquanto ele não quer tratar sobre renovação. Esse é um ponto. E agora, quando eu conversei com pessoas ali próximas da direção do Palmeiras, o entendimento foi: o Abel vai ficar até o final de 2026, e ele já disse isso publicamente na entrevista que antecedeu a final da Libertadores. 26 ou 27? 26. E se vocês forem lembrar, eu já dei essa informação no dia que o Andreas Pereira foi anunciado no Palmeiras. Eu já tinha dito aqui que existia essa possibilidade do Abel só ficar até o ano que vem. A Leila quer que ele fique até 27, mas essa renovação em um primeiro momento deve acontecer só até o fim do ano que vem. Na minha opinião, tá justo, provavelmente é uma questão que o Abel quer, porque se dependesse da Leila, ela renovaria com ele até o fim de 27, mas depois dos episódios que a torcida fez com o Abel esse ano, deixou ele magoado, e aí o Abel também sabe que está devendo, ele vai optar por essa renovação mais curta, mas é um ano, né? Até porque, Márcio, na minha opinião, hoje essa renovação curta é boa para os dois lados. O Abel renova por um ano para mostrar serviço, e aí, se não ganha nada, é uma separação para os dois lados, e vida que segue, tá tudo certo. E aí, Lavieri, qual é a sua posição, hein? Abel Ferreira, onde que é possível ele retomar o caminho?
O que eu disse, há 40 dias o Palmeiras jogava o melhor futebol do país. Palmeiras e Flamengo caíram de produção no final na reta final. A diferença é que o Flamengo caiu menos. Eu continuo achando que tem da onde o Abel tirar elementos para trabalhar e melhorar esse elenco. Eu não sei exatamente o que ele fala no treino. Se tem uma certeza que eu tenho é que ele não fala peguem a bola e deem bicão para frente. O time fez isso porque parou de confiar nele próprio, porque o time perdeu as dinâmicas que tinha adquirido nos últimos tempos. Então eu acho que ainda tem como recuperar. O Abel já mostrou nesses 5 anos que ele sabe fazer diagnósticos, que ele sabe mudar a equipe. Ele já jogou de várias formas diferentes, às vezes menos atraente, às vezes mais atraente. Eu continuo achando que tem como ele continuar. Eu acho que há uma dificuldade de compreensão do que é um relacionamento longo por parte das pessoas, entre técnico e clube. Claro que ele tem problemas, ele não é perfeito, mas a gente não está acostumado a ver esse desgaste acontecendo, porque nenhum treinador fica tanto tempo quanto o Abel está ficando agora no Palmeiras. Se o Abel renovar até 2027, mais 2 anos aí, ou até 2026, mas eu tinha visto até 2027, ele praticamente batia todos os recordes aí desde 1960 e não sei quanto, lá que era um técnico do Santos, o Lula, que ficou 11, 12 anos. Então, assim, é algo totalmente fora da curva que a gente está vendo. De novo, eu acho que ele tem de onde tirar, e eu acho que hoje ele ainda, apesar de tudo, tem mais crédito do que descrédito, tem mais benefício do que problema. Palmeiras ganhou em 20, 21, 22, 23, não ganhou em 24, 25. No ano passado não ganhou por causa de um jogo contra o Botafogo, porque se tivesse vencido aquele jogo era campeão brasileiro. E esse ano, num jogo em que uma equipe criou 2 oportunidades e a outra equipe criou uma, ganhou a que criou 2 e acertou uma bola na trave. Eu acho que ele ainda tem de onde tirar. Para mim, fica. A única coisa que enche o saco é essa questão dele ficar falando, não, minha palavra vale mais. Se sua palavra vale mais, assina logo e para com essa encheção. Esse é meu ponto. Confesso, também me incomoda um pouco, sabe? Tem horas que o Abel se coloca num lugar que não é o dele, né? Ele fez o que fez, mas também porque tinha o Palmeiras para oferecer a ele a estrutura, né? Sobre as notícias, quem vem? Lianco, Nino ou Vitão? O mercado da bola, o Danilo adora. Vou deixar até aqui na tela para ele responder. Mercado da bola é o seu período preferido do ano, né, Danilo? Calma, não precisa responder. Latif, qual dos 3 seria bom, hein? Me conta. Eu não traria nenhum dos 3. Até a questão do Vitão é porque o nosso palestra falou que é um nome que agrada, né? Os colegas do nosso palestra publicaram a informação. Mas. ESPN também. Então. E trazer um zagueiro de um time que está brigando para não cair não me agrada, não, viu? Até porque na avaliação há alguns anos do Palmeiras é que ele não servia para ser titular. Tanto é que negociou. Mas, enfim, vamos ver. Eu não tenho essa informação. Bom, pelo menos a internet meio que já definiu, né? A galera não aguenta mais ver o Abel no comando do Palmeiras. Tem muita gente, muita mensagem que eu tenho recebido. Já deu, fim de ciclo, acabou, não sei o quê, não aguento mais, gostava, agora não aguento mais, não sei o quê, não sei o que lá. Diga. É que o torcedor do Palmeiras, ele pensa que é obrigação ganhar todos os campeonatos, né? Tanto é que lá na Libertadores teve um dia que a gente ficou brincando com alguns torcedores, falando: você aceitaria o Palmeiras campeão da Libertadores por 5 anos na fila, sem título nenhum? Palmeiras tetra da Libertadores e o Palmeiras na fila. E todos responderam: não, 1 ano no máximo. Sendo que no futebol tem 20 times no Brasileirão disputando, só um ganha. Na Copa do Brasil é a mesma coisa, na Libertadores é a mesma coisa. E não é assim, né? Mas enfim.